Não se trata de analisar a religião em si, seus rituais, significados, liturgias, nem os porquês que levam uma pessoa a aderir a determinado regime de crença, mas sim pensar como é que alguns líderes religiosos estabelecem a questão da identidade negra, ou seja, como que esses atores, nesses espaços, lidam com o preconceito, a discriminação e as ações afirmativas, seja no contexto evangélico, católico ou das religiões de matrizes africanas. Estamos falando de A Cor da Fé, Identidade Negra e Religião, livro de Rosenilton Silva de Oliveira, que é tema deste episódio de número 12 das Conversas com Autores aqui no Elefante na Sala, o podcast da Editora Elefante. Eu sou Paulo Júnior e você acompanha esse trabalho nos tocadores, no YouTube e no nosso site. Rosenilton Silva de Oliveira é doutor em Antropologia Social e professor na Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisas nessa área de educação, religião e políticas públicas, com recorte étnico-racial. Rosenilton, você apresenta seu trabalho deixando claro que não se trata de uma análise sobre a fé, mas sim desse recorte específico, de como que líderes e espaços religiosos se relacionam com a identidade negra. Qual que é a nuance, qual que é a dificuldade, qual que é o perigo de se propor isso na realidade brasileira? Porque só de pensar na sua proposta, no seu desejo nessa pesquisa, já nos parece muito clara a complexidade desse debate, né? Acho que essa é uma pergunta bastante importante, para a gente pensar, talvez, dois movimentos, um que é para dentro e outro que é para fora da própria academia, Assim, esse é um trabalho, um livro, derivado de uma pesquisa no campo da antropologia da religião, e isso já, de algum modo, nos direciona uma forma de produzir e de conduzir a pesquisa, Tem alguns enquadramentos teóricos e metodológicos específicos. Talvez se eu estivesse fazendo uma pesquisa, por exemplo, na teologia ou na ciência da religião, eu iria ali para um outro caminho. Então, porque a pergunta central, justamente, é tentar entender como que esses dois campos, o campo da religião, pensando a atuação de lideranças religiosas, e o campo da produção das políticas públicas, aí pensando os agentes públicos e não os agentes religiosos, eles dialogam a partir de um tema específico que é o combate ao racismo. Então, acho que por esse aspecto que a minha atenção não se volta para olhar para as liturgias, para as explicações teológicas exclusivamente, mas mais para essa atuação, digamos, política, que está, obviamente, conectada à questão do pertencimento religioso. E penso que uma das dificuldades, ou um dos pontos de atenção, na hora de construir esse tipo de pesquisa, é justamente pensar na própria reputação das pessoas, ou seja, essas pessoas que estão atuando nesses grupos, nesses coletivos, no interior das igrejas, elas estão fazendo algum tipo de enfrentamento, São pessoas que são religiosas, são pessoas que comungam das diretrizes religiosas, das instituições das quais participam, mas que têm alguns posicionamentos críticos com relação a certos aspectos dessas mesmas instituições. E isso as põe de algum modo, ou as expõe de algum modo a alguma espécie de crítica ou mesmo de censura. Isso pode ocorrer. Então, a pesquisa, ela precisa ter esse cuidado de, ao mesmo tempo em que ela apresenta, descreve um fenômeno, faz uma análise, no caso aqui uma análise antropológica, ela deve cuidar para que não haja ali a construção de um tipo de narrativa que seja um juízo de valor, que de algum modo possa prejudicar essas pessoas. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto também, com o ponto de atenção, e ela está atrelada a essa dificuldade de propor isso no contexto brasileiro, é que a gente está falando de uma sociedade em que cerca de 96% das pessoas dizem que creem, em algo ou alguém, E majoritariamente, cerca de 86% da população brasileira é vinculada a alguma instituição cristã,
né? Seja ela católica, seja de alguma igreja evangélica, pentecostal, do protestantismo histórico. E tratar desse tema, de alguma forma, também é tocar, em alguma medida, nas próprias crenças dos sujeitos, né? E da forma individualizada como os sujeitos se relacionam com o conteúdo da crença. Embora não seja esse o objetivo especificamente, às vezes isso pode ocorrer. E aí, pensando no tempo presente, em que a gente tem uma ampliação no espaço público, né, do modo como as pessoas elas estão relacionadas ou estão acionando os seus pertencimentos religiosos, os seus valores de crença, para fundamentar certos posicionamentos públicos, né, sobretudo mais conservadores, no sentido de se opor a uma determinada agenda atrelada aos direitos humanos, com todas as contradições que isso possa aparecer. Obviamente que uma pesquisa em que está discutindo temas como racismo, a valorização de expressões culturais de matrizes africanas no contexto religioso, ela pode, sim, apontar ali algumas contradições presentes no campo religioso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que essa pesquisa também é uma grande oportunidade para visibilizar outras duas coisas. De um lado, a complexidade e a diversidade ou a pluralidade presente no próprio campo religioso, ou seja, por mais que eu tenha certas instituições religiosas que sejam publicamente lidas como mais conservadoras, no seu interior a gente tem movimentos mais, digamos, progressistas ou que tensionam justamente essa posição, embora possa ser minoritário, embora não seja tão visível, mas isso está presente. E um segundo aspecto é justamente ver como que a temática racial, né, ou de modo mais direto, né, como que o racismo ele atravessa todos os sujeitos na sociedade brasileira, independentemente dos seus pertencimentos, seja de classe, de gênero e, neste caso especificamente, religioso. É muito interessante, de fato, essa complexidade. Entrando um pouco em cada caso, você começa no contexto das religiões afro-brasileiras, chamando ali a primeira parte do livro de Terreiro a Território Tradicional Africano. E eu queria saber o que você percebeu sobre essa certa responsabilidade, demanda que esses espaços têm de trabalhar com o que a gente poderia chamar aqui de forma bem geral de memória, de cultura, de resistência, né? O que de certa forma é inerente à própria existência desses espaços. Como que isso foi se dando até a gente chegar no contexto de hoje? Sim, isso é bastante interessante, né? Que talvez a gente pudesse expandir de forma mais geral, que é esta relação entre a adesão a um regime de crença, vou usar aqui a categoria antropológica, né, a uma religião, um regime de crença, e como a adesão a esse regime de crença, ele apresenta, né, uma grade de compreensão da realidade e estabelece algumas diretrizes de ação. Então, isso tanto para a atuação individual, pessoal, né, a relação do sujeito com o contexto com qual ele vive, inclusive encontrando respostas diante de situações bastante desafiadoras, né, como o desemprego, a violência, nesse caso especificamente o racismo, né? Então, esse é um aspecto assim, que, de algum modo, vai atravessando, obviamente, os pertencimentos dessas pessoas, né? Mas um outro aspecto, e aí mais particular, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, que é pensar essas pessoas adeptas das religiões de matriz africanas, que são muitas, né? No livro eu trato mais diretamente do candomblé, a Umbanda, e um pouco da Umbanda, mas mais o candomblé. Então outras religiões de matrizes africanas eu acabo não abordando, né? O Terekô, Xampá, enfim, outras eu acabo não abordando. Mas, e ao tratar aqui do candomblé, também eu estou olhando para um conjunto de pessoas negras, né? Porque no contexto das religiões de matrizes africanas a gente tem também pessoas brancas, né? Pessoas indígenas, enfim. Então, pensar esse duplo pertencimento, né? Ser uma pessoa negra e ser uma pessoa negra de uma religião de matriz africana, ser do candomblé, ou ser da Umbanda, ou ser de uma outra religião de matriz africana, né?
esse duplo pertencimento, né, ou esse pertencimento interseccionalizado, se a gente for usar aqui uma outra categoria, já possui alguns enquadramentos sociais. Ou seja, quando uma pessoa negra, né, numa sociedade que se movimenta a partir da ideia de raça e hierarquiza as diferenças a partir dessa ideia de raça, portanto, uma sociedade, e ao hierarquizar, justamente estabelece situações de privilégio para alguns, situações de subalternização para outros, portanto, uma sociedade racista, como a sociedade brasileira, esse sujeito ele já é lido, né, esse sujeito negro já é lido a partir desse enquadramento, né, em todos os espaços em que ele se movimenta, independente dos seus pertencimentos de gênero, de classe, enfim. Esta marcação, portanto, faz com que o sujeito lide com o racismo cotidianamente de um modo específico. O pertencimento religioso a uma religião de matriz africana, de algum modo, possibilita justamente um outro movimento, que é um movimento que passa justamente pela valorização dessas matrizes africanas que estão presentes, não só na constituição da própria religião, mas da própria sociedade brasileira. Acho que, de algum modo, essa pessoa, né, que participa de uma religião de matriz africana, ela se vê conectada e tem também um aprendizado que se dá no cotidiano da vivência da religião, com esses princípios epistemológicos, filosóficos, de modo geral culturais, né, de matriz africana, né? Então, tem uma conexão aí, seja com a região onde hoje é a Nigéria, o Benin, ou mesmo na região da África Central, como Angola. Então, e inclusive o contato com outras, com línguas, né, seja do tonco Banto, do tonco Yorubá, Fon, Ewe, e faz com que esse sujeito, portanto, tenha esse conhecimento, digamos, ampliado. Acho que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto é justamente o modo como as expressões religiosas africanas foram recepcionadas no contexto nacional, né? Eu vou detalhando um pouco mais isso no livro, porque até o censo demográfico de 1980 não constava, né, como possibilidade de enunciação de pertencimento religioso o candomblé, né? Aparecia ali o candomblé, ou umbanda, ou qualquer outra religião de matriz africana. Só aparecia o espiritismo, né? E o espiritismo foi utilizado como uma das categorias de pessoas que eram do candomblé ou da umbanda, mas que não podiam se dizer dessa religião porque não tinha essa categoria, e também não queriam se dizer católicas ou de outro pertencimento, utilizava ali o espiritismo. Então, historicamente no Brasil, as expressões religiosas de matriz africana, né, de origem africana, foram recepcionadas numa categoria, que eu vou usar aqui entre aspas, chamada de cultura, né? Ou seja, e uma cultura ainda é tida como sendo inferior. Então, ao atrelar toda e qualquer expressão de matriz africana como cultura e não reconhecer como religião, né, impôs alguns limites no modo como essa religiosidade ela foi vivenciada pelas margens ou na marginalidade até praticamente final do século XX. Né? Com todos os preconceitos que isso vai aparecendo, né? Vai aparecendo os preconceitos do ponto de vista do Estado, que não vai garantindo certos direitos que é garantidos aos outros pertencimentos religiosos, né? Então não tem o direito de realizar os seus cultos nos espaços e nos horários considerados adequados, de acordo com as próprias teologias, não se tem um respeito às indumentárias, né, e aos preceitos religiosos, enfim, tudo isso é negado aos adeptos das religiões de matriz africana, né? É durante, portanto, sobretudo o século XX, né, que as lideranças religiosas e os demais adeptos vão atuando em vários espaços, em múltiplas frentes, com algumas alianças e muitos enfrentamentos, vão construindo, portanto, um reconhecimento público das religiões de matriz africanas, portanto, enquanto religiões, ou seja, como sendo uma forma de regime de crença
tão legítima quanto as outras que já existem no país. E veja, que aqui a gente está falando, portanto, de pessoas que, além de se preocuparem e vivenciar os preceitos da sua religião, precisam a todo momento, publicamente, se valer, justificar publicamente esse próprio pertencimento, né? Então, a todo momento precisa convencer o outro de que aquilo que está fazendo é, de fato, algo legítimo, né? Esta é algo que não está presente no contexto cristão. Quer dizer, uma pessoa católica não precisa a todo momento justificar publicamente porque ela é católica, né? Ela pode ter outros enfrentamentos, mas não necessariamente justificar de que o catolicismo é uma religião e que não é uma religião que está querendo fazer algo para prejudicar diretamente alguém, né? Mas isso a todo momento aparece ali no contexto das religiões de matriz africanas. E outro aspecto atrelado a isso é justamente o fato de que as estratégias de sobrevivência. Então, como que uma população como a população africana, né, ela vai sobreviver num contexto tão adverso que foi o contexto da escravização durante quase 4 séculos, os processos de racialização, de subalternização, a impossibilidade de acessar a escolarização formal, a impossibilidade de ter assegurado direitos básicos de cidadania, né? E dentre eles o direito à crença, né? Ela vai criando estratégias, né? Essas estratégias justamente estão atreladas à própria valorização desse discurso dessas matrizes ou dessa expressão religiosa enquanto cultura. Então veja aqui a ambiguidade, portanto, né? Pensar que sim, as expressões, os terreiros, de modo geral, de candomblé, eles se constituíram como locus da cultura negra, das heranças africanas no Brasil, né? Isso muito bem documentado em inúmeros trabalhos, né? E, portanto, e esses espaços, né, os terreiros, eles estão conectados com outros espaços e desenvolvendo outras atividades. Então, a própria relação com as escolas de samba, a relação com a capoeira, a relação com outras expressões culturais presentes no país, e tensionando, inclusive, a manutenção de outros aspectos relacionados à cultura nacional, como a culinária, a nossa língua, a música, enfim. Quando a gente olha para a sociedade brasileira e olha para os princípios que constituem a sua identidade cultural nacional, eles são majoritariamente afro-indígena, né? O modo como a gente fala, a nossa culinária e etc. Então, e é a partir desse reconhecimento que se dá mais alargado a partir da década de 1930, quando se reconhece o samba como música nacional, a capoeira como dança nacional, com uma contradição, né? Porque embora a capoeira seja o esporte nacional, ela continua sendo perseguida, os capoeiristas continuam sendo perseguidos, ainda há muito preconceito com relação aos sambistas, enfim. Mas é dentro dessa movimentação de reconhecimento do candomblé como espaços legítimos de conservação das heranças africanas no Brasil que se tem, portanto, uma possibilidade de certa respeitabilidade no contexto da sociedade brasileira. E aí, por outro lado, talvez até extremo, mesmo correndo o risco de ser um tanto genérico aqui ao usar essa palavra extremo, a gente tem diversas lideranças evangélicas, né, que se notabilizaram por exatamente se afastar, se opor, condenar qualquer coisa que venha de um ambiente de matriz afro-brasileira. Como que se dá isso? A igreja evangélica tem valorizado a presença de uma população brasileira, negra, portanto, tem um interesse de uma expansão, né? Ao mesmo tempo que se contrapõe à própria cultura afro-brasileira, e tudo isso de forma muito verborrágica, sempre com frases muito fortes, né? Com um impacto discursivo muito marcante. Pois é, essa é uma das grandes, eu diria, mazelas, né, da sociedade brasileira e ainda fruto desse racismo que vai se constituindo ao longo do tempo na nossa sociedade, né? Então, se a gente olha um pouco do ponto de vista histórico, né, as religiões
as igrejas protestantes, que a gente costuma chamar de igrejas evangélicas, digamos, desse tronco protestantes, né? Que o IBGE vai chamar de igrejas de missão, né? Essas que chegam aqui no final do século XIX, né? Batistas, metodistas, presbiterianos, né? Calvinistas, enfim, aquelas igrejas que surgem durante a Reforma Protestante lá no século XV ou que são derivadas dela, né? Boa parte dessas igrejas, né? Elas chegam no Brasil a partir de missionários estadunidenses, né? Sua grande maioria. Alguns, né, italianos, alguns alemães, mas sua grande maioria estadunidenses, né? E aí a relação a mais direta com as religiões de matrizes africanas é quase de indiferença, né? Porque o grande embate estava justamente com a Igreja Católica, né? A grande maioria desses missionários acreditava que o Brasil era um país, não era um país cristão, era justamente um país que carecia ainda passar por um processo missionário de conversão ao cristianismo. Então, não havia digamos, um enfrentamento direto às religiões de matrizes africanas, tal como a gente o percebe depois, a partir da década de 70, né? Porque justamente era uma ideia de indiferença, né, a esses pertencimentos. Nem se considerava a possibilidade desse pertencimento religioso, né? Mas obviamente que vai se valer do preconceito que já está presente na sociedade brasileira e das ações do Estado brasileiro que obstacularizava justamente a atuação ou a vivência dessa expressão religiosa, o candomblé, a umbanda, de forma livre no Brasil, né? Esse quadro ele passa a mudar justamente com a emergência das religiões, das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, sobretudo neopentecostais, ali a partir da década de 1980, né? Qual que é essa grande virada? É justamente que a igreja neopentecostal, como os estudos demonstram, ela tem uma novidade com relação aos outros, que para além da ênfase nos milagres, na cura, na prosperidade, um enfrentamento ou uma luta contra o mal, né? Esse mal que está presente no mundo e que produz, portanto, impede que o fiel possa viver de forma plena e de forma abundante. E aí, nesse processo de construção desse mal que está no mundo, esse demônio, enfim, que está aí tentando e destruindo as vidas das pessoas, se localiza nas religiões de matrizes africanas esse mal, né? E aí, esse combate ao mal passa a ser um combate às religiões de matrizes africanas e tudo aquilo que ela representa, né? E aí, por extensão, passa a ser um combate também a tudo aquilo que é de origem africana, mesmo que não seja diretamente atrelado ao contexto religioso. E vai se assentar numa interpretação, eu diria, racista dos textos bíblicos, né? E com uma certa leitura equivocada dos textos bíblicos, sobretudo do livro do Gênesis, em que a origem do mal no mundo estaria atrelado ao continente africano e à cor escura das pessoas. Então veja como vai se produzindo ali e vai se voltando a certas leituras depreciativas que estava presente no evolucionismo, portanto lá nos séculos XVIII e XIX, que é reatualizada em outros termos no contexto da segunda metade do século XX, né? E isso vai se valer no contexto brasileiro do preconceito que já está presente na sociedade brasileira. Então, se tem ali uma junção, né, de um racismo que já está presente na sociedade brasileira, agora com uma justificativa, uma tentativa de justificativa a partir dos textos bíblicos, né? E aí, justamente, uma perseguição não só às religiões de matriz africanas, ela mais diretamente, mas também a tudo aquilo que está atrelado ao contexto africano. Então, a música, o samba vai ser considerado um ritmo, ou os atabaques vão ser considerados instrumentos demoníacos, né? Os ritmos percussivos também serão atrelados a isso. Então, você vai ter um processo mais geral de demonização, né? E, paradoxalmente, né, com
um grande apelo litúrgico a justamente a essas formas de expressão e vivência da fé, muito próxima a essa experiência de fé que passa pelo corpo, e do transe que está presente no contexto das religiões de matriz africanas. Nesse sentido, Wagner Gonçalves da Silva, num texto chamado Intolerância Religiosa, faz uma análise muito interessante mostrando como no contexto das religiões, né, das igrejas neopentecostais, tomar as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé e a umbanda, como destinatário, né, de ataques intolerantes, justamente demonstra como que há certas aproximações litúrgicas entre esses dois sistemas, embora teologicamente elas sejam completamente distintas, né? E aí a gente tem, num determinado grupo, sobretudo das igrejas batistas, algumas igrejas desse protestantismo histórico, algumas ações de valorização do sujeito, não pelo pertencimento religioso, mas pensando certas gerações que foram alfabetizadas no contexto da igreja, de uma valorização desses sujeitos enquanto pessoas, então quase como um contraponto ao racismo presente na sociedade, embora no contexto religioso essas pessoas não ocupavam espaços de liderança, né? Embora se dizia ali que não tinha nenhum tipo de preferência, mas não se tinha ali essas pessoas no espaço de liderança. Por esse motivo é que a gente observa a emergência do movimento negro evangélico de forma mais sistemática a partir dos anos de 1990, localizados, né, no contexto das chamadas igrejas evangélicas de missão. Então, batistas, metodista, e esse movimento negro, né, evangélico, ele vai se dar a partir destas pessoas negras que estão presentes nessas igrejas evangélicas, que reconhece, portanto, que a estrutura racista presente na sociedade brasileira também está sendo reproduzida no contexto religioso e passa, portanto, a estabelecer ali algumas ações de combate ao racismo no interior das religiões, né? Isso alcança pouco as igrejas neopentecostais, sobretudo essas grandes denominações. Esse discurso não está presente, né? Porque ali ainda perdura o discurso de demonização das religiões de matriz africanas. E é interessante perceber que nesse processo, portanto, de constituição do movimento negro evangélico, né, há uma valorização do pertencimento racial sem que haja necessariamente uma depreciação das religiões de matriz africanas, mas também não há uma aproximação, como a gente vê no caso da Igreja Católica, de construção de uma relação de diálogo mais profundo entre as igrejas evangélicas, esses sujeitos do movimento negro evangélico, com as religiões de matriz africanas, né? É muito mais pensar justamente que ser negro é apenas uma variação, digamos, da criação divina, que, portanto, deve ser valorizada nesses próprios termos. E aí não precisa ter uma demonização das expressões culturais africanas, ou de matrizes africanas, mas também o sujeito não precisa necessariamente ser do candomblé. E para fechar, quando a gente pega seu livro, a gente acaba pensando, claro, num contexto político mais macro, né? Dos candidatos que fazem acenos de campanha a públicos em contextos religiosos, por exemplo, coisa que acontece desde sempre, mas hoje tem esse impacto de rede social, de imagem, de registro, da forma com que a gente consegue espalhar tudo isso. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, juntando com o sentido também nas relações com outras organizações sociais, ambientes acadêmicos, partidos políticos, pontos de cultura, sindicatos de trabalhadores, enfim, esses atores da sociedade civil estão mais atentos a essa relação com os espaços religiosos, como você aponta em seu livro? Eu vou começar do final para o começo,
e diria que sim, né? Talvez a grande novidade desse tempo presente seja justamente o fato de que o pertencimento religioso tem sido acionado como sendo um marcador legítimo para a disputa de certos temas públicos. Ou seja, há muito tempo, ou pelo menos nos últimos anos, né, eu diria que mais diretamente a partir do período republicano, né, quando o Brasil deixa de ser um estado confessional, né, o catolicismo deixa de ser a religião oficial, se começa ali a produzir uma laicidade bastante específica, né, porque a Igreja Católica continua ocupando um lugar de destaque na sociedade brasileira, não só de espaços de poder, né, mas também de confirmar conferir certa moralidade pública e certa legitimidade para certos atos públicos, né? A gente vê isso muito demarcadamente no judiciário, mas com todas as contradições presentes na Igreja Católica, né? Que a gente fala da Igreja Católica, é sempre bom lembrar que a gente tem dentro da Igreja Católica, por exemplo, o movimento das pastorais sociais, da pastoral afro, a atuação da pastoral da criança, da pastoral do menor, enfim, ou mesmo junto às comunidades indígenas, a pastoral da mulher marginalizada, ou seja, uma atuação bastante forte no direito às pessoas em situação de rua. A gente vê a atuação do padre Júlio Lancelotti, por exemplo, né? Mas também a gente tem, dentro do contexto da Igreja Católica, movimentos extremamente conservadores, né? Mas o fato é que no tempo presente a gente tem visto algo que a gente não via há muito tempo, as pessoas virem a público e enunciarem o seu pertencimento como sendo uma forma legítima de atuação pública. É só lembrar do ex-presidente quando disse que um dos critérios para a indicação de um ministro na Suprema Corte, né, no STF, era justamente o fato dele ser evangélico. Veja, do ponto de vista da laicidade do Estado, não está previsto no nosso ordenamento jurídico que o pertencimento religioso é um dos critérios para que alguém seja alçado a ministro da Suprema Corte, mas justamente o seu conhecimento sobre as questões jurídicas e a sua reputação dita ilibada, né? Mas quando o presidente da República vem a público e diz isso, embora haja vozes contrárias que vão se opor a esse discurso, de algum modo há uma aceitação por parte da população brasileira. E diz sim, precisamos de um ministro que seja evangélico. Na verdade, não precisamos, mas esse pertencimento ele é acionado. E isso vale para as outras áreas, como você bem dizia, né? Isso vale para assumir cargos públicos, quando o sujeito vai se candidatar, seja para cargos no legislativo ou no executivo, e vai acionar esse pertencimento religioso, e é que com o consórcio de lideranças religiosas, mesmo que haja movimentos contrários dizendo não, isso não representa. A gente tem, justamente nesse momento, um debate na Câmara Federal, né, a criação de uma bancada cristã, né, já fazendo aqui frente às frentes parlamentares, né, evangélicas e católicas, né, como se o pertencimento religioso ele fosse um marcador fundamental de cidadania para a atuação política, né. Esse tipo de enfrentamento, né, que é uma novidade, pensando num Estado laico, eu diria, uma diferença desse nosso tempo, que marca justamente essas polarizações. Porque é interessante ver que, por exemplo, durante o enfrentamento da ditadura e a criação de certos partidos políticos ali no final da década de 70, estava justamente atrelado, obviamente, a contextos religiosos, né? O Partido dos Trabalhadores nasce dessa relação entre sindicalistas, intelectuais e lideranças católicas, né, populares, né, do catolicismo, ali da atuação nas questões sociais do catolicismo, mas sem atrelar isso à Igreja Católica, dizer que era um partido da Igreja Católica, como a gente vê outros partidos políticos se valendo justamente da sua relação, seja com a Igreja Universal, como a gente tem alguns, com as Assembleias de Deus, como a gente vê outros,
se valendo, portanto, dessa relação e quase que uma simbiose entre certas instituições religiosas e partidos políticos, né? No campo da academia, né, do conhecimento científico, isso tem aparecido, começado a aparecer, embora num número mais reduzido, mas na educação básica isso é muito forte, né? De como que se tem um tensionamento ali de certa perspectiva religiosa atravessando ou tentando disciplinar ou determinar os conteúdos e as estratégias didáticas da educação básica a partir do próprio a discussão religiosa. Se vê muito mais a imposição de certa moralidade religiosa que, inclusive, contraria os próprios direitos das crianças, né? Por exemplo, o direito à proteção quanto à violência sexual, que está muito presente na sociedade brasileira, infelizmente. Enfim, eu diria que hoje o grande desafio, e aí a contribuição dessa minha pesquisa, né, do livro, é justamente mostrar que os sujeitos eles atuam na esfera pública também motivado pelas crenças religiosas, né? E isso pode levar tanto para atuações mais progressistas, que é o que o livro demonstra, né? O livro, de algum modo, ele é bastante otimista ao expor as fraturas e a complexidade da sociedade brasileira, mas ele é otimista na medida que ele mostra a emergência, né, do movimento negro evangélico, a atuação do movimento negro católico e a atuação das lideranças de religiões de matrizes africanas na proposição de uma sociedade mais justa e igualitária a partir do enfrentamento do racismo, né? E, expandindo, portanto, as conclusões do livro, acho que ele permite, junto com outros trabalhos, né, olhar para a sociedade brasileira compreendendo que as atuações dos sujeitos elas são, em grande maioria, atravessadas pelos seus pertencimentos religiosos. Então, não é só as questões científicas ou as questões ideológicas, mas essa ideologia, de alguma forma, também está, de algum modo, ainda também está informado pelo pertencimento religioso. E aí eu volto o dado do censo demográfico, cerca de 86% da população brasileira tem alguma conexão com ao cristianismo e quase 94% da população brasileira está atrelado a algum regime de crença. Isso é bastante significativo quando a gente vê essa relação entre o exercício da cidadania e o pertencimento religioso. Muito obrigado, Rosenilton. Valeu por compartilhar suas ideias e a gente segue acompanhando os debates e as conversas em torno do seu livro. Valeu. Sou eu que agradeço, né, a possibilidade que a gente possa aí seguir no diálogo com outros temas e em outros momentos, que de fato é um tema urgente e emergente, com muitas camadas, né? E esse foi o episódio de número 12 das Conversas com Autores aqui no Elefante na Sala. Eu sou Paulo Júnior, a produção é toda aqui da Editora Elefante e o podcast está nos tocadores, no YouTube e também no nosso site. Você nos ajuda muito ao assinar e curtir nossos canais, se inscrever na nossa newsletter e recomendar esse trabalho para sua rede interessada nos nossos livros. Até o próximo papo. Tchau!